Muito bem, irmãos. Nós vamos continuar a nossa série no Catecismo Maior. E nós estamos falando sobre quem é Deus. A nossa série atual dentro do Catecismo responde a pergunta sobre quem é Deus. Nós já respondemos essa pergunta diretamente, né? Quem é Deus? Falamos sobre a Trindade. E recentemente aí o Rev. Patrick tem abordado a respeito dos decretos de Deus. Já respondeu o que são os decretos de Deus. Eu vou lembrar bem rapidamente depois esse conceito. E sobre os decretos de Deus sobre os homens e os anjos. A nossa pergunta de hoje é como Deus executa como Deus executa os seus decretos que Ele mesmo faz. Mas antes da gente falar dessa pergunta, eu queria fazer uma pergunta aqui para você. Quem aqui já aceitou Jesus? Levanta a sua mão. Quem já aceitou Jesus? Levanta a sua mão. É uma pegadinha. A Vitória falou, eu falei, Vitória, eu vou fazer essa pergunta. Ela falou, você gosta de fazer uma pegadinha, né? É uma pegadinha. Se você que aceitou Jesus, como está o seu livre-arbítrio? Está em dia? Quem tem livre-arbítrio aí, levanta a mão. Porque essa minha pergunta provocativa é porque a gente tem é um cacuete, né? É um mau hábito que a gente tem de falar, eu aceitei Jesus. Eu consigo entender quando alguém diz, eu aceitei Jesus, né? Não vai morrer, não vai para o inferno se falar que aceitou Jesus, não cancela a salvação por causa do termo. Mas existe um vício nesse termo, porque às vezes existe um vício no pensamento por trás do termo. E a gente vai falar sobre isso hoje, quando a gente fala sobre a aplicação do decreto de Deus sobre as nossas vidas. Como que Deus aplica os seus decretos não só sobre as nossas vidas, mas sobre a criação e sobre a manutenção da criação. Nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós somos salvos por Jesus, mas a gente não usa o termo aceitei Jesus, porque ele coloca a gente numa posição de quem pode ou não aceitar, não é verdade? Se eu chegar aqui e oferecer para você aqui, Paulo, eu oferecer o tablet, mas esse é muito caro, não vai na Bíblia, né? Mas essa é mais valiosa, essa é mais preciosa. Né? Se eu falar, Paulo, você quer essa Bíblia? Ele pode dizer sim ou não. Ele não é obrigado a dizer sim, é verdade? Ele é obrigado a dizer sim? Não. Se eu perguntar, Paulo, você quer um carro? Ele vai se sentir obrigado a dizer sim, né? De presente. Vai se sentir obrigado a dizer sim. Mas quando você oferece e eu tenho a oportunidade de dizer sim ou não, aceitar ou não aceitar, então é porque eu tive um poder de escolha. Eu tive uma participação ativa na escolha disso que me foi oferecido. Quando eu falo que eu aceitei a Cristo, é porque eu tenho então uma participação ativa. Eu posso rejeitar. Aquilo que eu escolho dizer sim, é porque eu escolhi dizer não, né? Eu escolhi não rejeitar. Tudo que eu posso dizer sim ou não, então eu tenho arbítrio, eu tenho força de escolha sobre aquilo. Dentro dessa mesma perspectiva, quem escolheu a roupa que você está usando hoje? Foi você ou foi Deus? Por que Deus falou para o Arthur vestir amarelo e para mim ele falou para vestir esse azul meio cinza, meio... para colocar essa roupa? Mas será que tem uma roupa, tem uma cor de roupa aqui que glorifica mais a Deus? Estou vendo que tem bastante gente que está com roupa mais branco, cinza, e acho que é essa que glorifica mais, hein? Paulo, nós estamos meio para o azul, a gente ficou... Você ainda fica na dúvida, né? Porque você tem mais de uma peça. Pelo menos duas tem ali, né? Qual que eu ponho, né? Me ajuda aqui, né? Olha, de roupa às vezes eu não pergunto, mas de chave eu pergunto, Deus, onde é que eu pus essa chave? Me ajuda a achar, né? Essas coisas pequenas a gente pergunta. Mas a gente tem algum nível de escolha, a gente tem, não é verdade? Quando você vai sair daqui, você vai almoçar. Se você resolveu almoçar fora ou almoçar em casa... E você já separou lá, né? Se você já escolheu que vai almoçar em casa, já separou, tirou a carne do congelador, para não ficar dura na hora de preparar, ficar mais fácil. Quem que escolheu essa carne que você vai fazer hoje? Ou o prato, mesmo que não seja vegano, e vai comer um legume gostoso, né? Quem que escolheu? Foi você? Foi Deus? Foi o Espírito Santo que falou, hoje é abobrinha, meu filho. Não é, né? Ou é? Será? Fica essa dúvida para a gente. É sobre isso que eu queria que a gente pudesse observar hoje. Existe sim uma perspectiva de que Deus permite que a gente faça algumas escolhas dentro de possibilidades que o Senhor mesmo destina para nós.
Mas isso não é o que a gente gosta de chamar de livre-arbítrio, e que você ouve por aí muitas pessoas dizendo: cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tem liberdade de fazer aquilo que quer. Essa é uma meia-verdade, ou na verdade é uma mentira inteira, né? Não tem verdade nenhuma nessa palavra. Quem teve livre-arbítrio na criação foram só apenas duas pessoas desde que o mundo foi criado. Foram essas duas pessoas, Adão e Eva. Quando a gente volta lá no começo de tudo, o Senhor Deus cria o homem com todas as suas potencialidades e capacidades de escolher aquilo que é bom daquilo que é mal. De escolher fazer aquilo que é certo e escolher fazer aquilo que é errado. Adão e Eva tinham essa escolha nas mãos. E tão propriamente nas mãos que cabia dentro de um fruto, que eles escolheram comer, tendo a opção de não comer. Hoje, se a árvore do conhecimento do bem e do mal fosse plantada bem aqui na minha frente, eu não teria opção. Pela cobiça do meu coração, e cada um dos irmãos que estão aqui junto comigo, nós seríamos tentados de tal forma que nós não resistiríamos. Comeríamos indiscriminadamente a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ia faltar fruta. Exatamente, ia comer e distribuir e convidar a gente para comer junto com a gente. Porque hoje eu e você, por causa do pecado lá, o pecado original, somos totalmente depravados, somos contaminados com esse pecado. A gente nasce em pecado. A nossa essência continua sendo aquilo que Deus criou, mas ela foi deturpada pelo pecado, manchada. Então é como se a gente usasse óculos limpos e de repente nós mergulhamos numa panela de gordura, tiramos e colocamos de novo. E não tem nada que consiga limpar. Imagina só que aflição você enxergar, né? Quem usa óculos sabe, aí quando você bate a mão no óculos já dá agonia, não é verdade, Lúcia? Já fica turvo, já fica incômodo, e a gente não consegue enxergar. A nossa vida com o pecado é uma visão constantemente enturvecida, conturbada por aquilo que é mal. A gente sempre está com um olhar contaminado, e a gente sempre vai atrás daquilo que é mal. Nosso desejo mais primitivo, mais interno, é uma inclinação total para aquilo que é pecaminoso. E é por isso que a gente não tem livre-arbítrio. Porque o ser humano, por si só, sempre escolhe aquilo que é mal. Pastor, mas eu não sou essa pessoa que você está descrevendo. Acredite, você é. Quando você deita a cabeça no travesseiro, você pode ter feito um dia tudo bonitinho naquele dia, você sabe da maldade do seu coração. Nós sabemos, no fundo nós sabemos da maldade do nosso coração. A gente não gosta de admitir, mas nós sabemos que o nosso coração é mau. O quanto a gente pensa coisas ruins, o quanto a gente fala coisas ruins para as pessoas, o quanto o nosso coração é cheio de raiva, rancor, desamor, cheio de coisas mesmo nocivas. Então a gente não escolhe aquilo que é bom. E é por isso que eu e você não podemos aceitar Jesus. Não aceitamos Jesus. Se nos oferecerem Jesus, a gente fala: não, eu estou bem, muito obrigado. Estou bem comigo mesmo, eu gosto muito de mim, não estou precisando dividir minha vida com ninguém, muito menos doar ela toda nas mãos de alguém. Então, eu não preciso de Jesus. A nossa escolha natural não é por Jesus. Mas, pastor, então como que eu estou aqui? Porque eu tenho convicção de que eu sou de Jesus. Como que eu estou aqui? E é importante, essa pergunta é importante. Como que nós viemos parar aqui, se nós não temos livre-arbítrio e ainda assim estamos com Jesus? Se nós não escolheríamos Jesus e ainda assim estamos com Jesus, como viemos parar aqui? E a gente precisa voltar, então, nas aulas que o Rev Patrick deu, que explica para nós sobre os decretos de Deus. O que são os decretos de Deus? Quem lembra aí e arrisca um conceito dos decretos de Deus? O que são os decretos de Deus? As leis imutáveis de Deus que foram estabelecidas por Ele. Perfeito, esse conceito supre a nossa necessidade aqui. Deus estabeleceu, desde a eternidade, antes mesmo da fundação do mundo, Ele decretou leis de funcionamento, né? Como se fossem linhas básicas de funcionamento de todas as coisas, da criação e da providência. O que é a providência, né? Nós vamos falar mais para frente lá numa outra aula sobre exatamente o que é a providência, mas eu vou dar uma pincelada para a gente entender. A providência fala daquilo que Deus faz para sustentar, manter a natureza. Tem muitas pessoas que têm a ideia de que Deus criou o mundo e soltou aquela bola azul lá no meio das galáxias e falou agora, vivam e sobrevivam.
Mas a palavra de Deus nos mostra que Deus cria e provê. Ele sustenta. Então Deus, ele é o criador de todas as coisas, mas também ele tem a sua providência sobre a criação. Ele governa continuamente sobre a criação. Então nós não estamos aqui soltos e Deus está lá de cima assistindo essa caixa de formigas, né? Essa ideia de que Deus fez um terrário, encheu de formiguinhas e falou: agora se virem e sobrevivam. Não, ele continua sustentando constantemente toda a sua criação. Isso é a providência de Deus. E os decretos de Deus, eles se aplicam sobre essas duas realidades, da criação e da providência. Ou seja, de como as coisas passam a existir e como elas se mantêm existindo. Deus tem os seus decretos, então, que são essas leis que não mudam, são imutáveis, essas leis imutáveis que regem a existência e a manutenção da existência do mundo. Então, se a gente está aqui vivo, não é só porque Deus criou Adão e Eva lá no começo e foi vindo geração após geração, mas porque Deus criou eles lá no começo, sustentou os filhos de Adão e Eva, os filhos dos filhos deles, e assim por diante, cada geração, até chegar nas nossas famílias, até chegar na nossa vida individualmente. E Ele sustenta não só a nossa vida de forma geral, como se fosse um assunto, um departamento, mas Ele sustenta cada partícula do nosso ser, cada célula do nosso corpo, cada órgão, cada sistema, cada ser humano, cada indivíduo é sustentado diário e constantemente pelo maravilhoso poder de Deus. Não é maravilhoso isso? A gente conseguir constatar que o Senhor Jesus sustenta cada molécula que compõe esse banco e cada parte do meu ser. E Ele não sustenta só a matéria, porque nós não somos só matéria, não é verdade? A gente não é só carne, a gente tem pensamento. Quem já pegou um pensamento na mão aí? Não dá, né? Mas o Senhor sustenta também aquilo que não é material. Ele sustenta o nosso pensamento, os nossos sentimentos. Ele sustenta a realidade espiritual, que não é visível, mas é real. O Senhor Deus sustenta todas as coisas. E para isso Ele estabeleceu uma ordem desde lá do começo. Tudo isso vai funcionar desse e desse jeito. Isso é importante a gente entender. Irmãos, eu sei que essa aula talvez seja um pouco assim, um conhecimento meio que fique menos palpável, né? Mas ele é importante para formar conceitos na nossa mente, para que a gente possa entender algumas coisas da fé, como essa questão que a gente usa do aceitei ou não aceitei Jesus, né? Que são coisas mais pragmáticas, mais práticas, mais do dia a dia. Mas vamos lá. Então Deus sustenta todas essas coisas. Até perdi aí o que eu ia falar, né? Mas enfim, a hora que eu lembrar eu volto. Muito bem. Então os decretos de Deus foram estabelecidos, acho que era isso que eu ia falar, estabelecidos e são imutáveis lá na eternidade. E tudo isso acontece nessa mesma perspectiva. Então Deus não está agora falando assim: olha, até aqui o ciclo da água era esse. A água evapora dos rios, dos mares, vai, se retém nas nuvens e chove e vai fazendo esse ciclo. Mas agora acho que eu vou mudar. Eu vou criar um grande canudo de água do mar que vai subir e vai ficar dentro de uma caixa que eu vou suspender com o meu poder nos céus. E quando eu resolver, essa caixa vai se dissolver e vai cair uma grande chuva no céu. É esdrúxulo isso que eu estou falando, mas é para a gente perceber que Deus, Ele não está mudando esses decretos. Ele não está reformulando a forma como o mundo funciona. Ele está sempre fazendo as coisas da mesma forma. Lembrei que eu ia falar. Essa perspectiva ela é importante quando a gente entende que os decretos de Deus são imutáveis, porque Ele estabeleceu uma ordem também para as coisas se resolverem espiritualmente. Observe. Deus deu uma lei lá no começo, quando Ele criou o homem e a mulher. Qual que era essa lei? Vou colocar vocês no jardim, vou colocar aqui todo tipo de fruto. O que mais? Uma árvore. 2 árvores importantes. A árvore da vida e a outra árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual que pode comer? A da vida pode comer à vontade. A árvore da vida vocês podem comer à vontade. Adão e Eva se alimentem de todas as árvores, inclusive da árvore da vida. Mas tem uma que vocês não devem comer. E aí Deus estabelece uma lei que faz parte do seu decreto eterno. Quem comer desta árvore, certamente morrerá. A lei está implícita, ela está por trás desse decreto aí, que é a lei da obediência. Aquele que obedece a Deus, pelas suas obras, se mantém em comunhão com Deus. Por aquilo que faz, por obediência.
E aquele que desobedece à lei de Deus, pelas suas obras de desobediência, é afastado da comunhão com Deus e é condenado à morte. Essa é a lei. Muito bem. Adão e Eva obedecem ou quebram a lei? Quebram a lei. Eles quebram a lei. E eles são condenados à morte. E todas as suas gerações dessa mesma forma. Quem foi a única pessoa que cumpriu essa lei de Deus? Tem alguém que cumpriu essa lei de Deus? Se obedecer, vai viver? Jesus. Jesus nos salva porque ele cumpre a lei que foi estabelecida por Deus lá no Éden. Mas Jesus vem o quê? 10 anos depois do Éden? 20? Muitos anos depois. Mais de 1000, 2000, 3000, não sabemos quantos anos. Né? Os cálculos aí mais baixos vão chutar em torno de 10, 13 mil anos depois. E Jesus veio cumprir aquela lei que foi desobedecida lá no começo. Porque Deus, quando estabelece as suas leis, ele mantém elas imutáveis. Porque ele não varia de ideia, ele não muda de ideia, Deus não erra. Se ele mudasse de ideia, é porque ele falou, puxa, eu fiz uma lei, mas servia para aquela época. Mas agora eu estou vendo que o mundo mudou muito. Eu preciso melhorar a minha regra. Não, Deus não erra. A lei dele é imutável. Então, esses decretos que Deus tem, eles sustentam toda a criação e a existência da criação todos os dias. E aonde que isso vai, então, repercutir na criação? Repercutir na criação. Deus não precisou de biólogos, químicos, geógrafos, conhecimentos de engenharia, matemática, enfim, nenhum desses para criar todas as coisas de auxiliares nesse sentido. Ele tem em si mesmo todo o conhecimento, todo o poder necessário para criar e sustentar toda a natureza. Quando Deus cria, então, ele decreta o funcionamento perfeito dessa natureza. Ah, pastor, mas você vai concordar comigo que o ser humano está estragando a natureza. E está mesmo, não é verdade? O nosso mau cuidado, o nosso mau uso da natureza está acabando com os recursos naturais, a gente está transformando a forma de viver por conta disso, por esse mau uso. Muitos animais espécies de animais já se extinguiram e outras estão em extinção e irão se extinguir por causa da nossa má gestão da natureza. Sim, é verdade. Mas tudo isso já é previsto no propósito de Deus. E nada disso consegue alterar o funcionamento que Deus decretou para toda essa natureza. Então, tudo aquilo que Deus criou e estabeleceu é feito desde o começo. Né? A gente poderia entrar aqui, eu vou deixar esse assunto para a próxima aula, que é a aula sobre criação. A gente podia falar aqui dos dinossauros, né? Se os dinossauros viveram ou não viveram, e Deus decretou a existência deles ou não. A gente poderia ficar aqui variando em muitas coisas, mas acho que esse não é o nosso foco e não é o que é mais importante na nossa aula. Mas é compreender que o Senhor Deus estabeleceu na criação uma ordem perfeita da existência de todas as coisas. E quando a gente fala disso, a gente também está falando dos acontecimentos da nossa vida. E eu acho que é aí que chega o ponto mais difícil. A gente não tem dificuldade de acreditar que Deus estabeleceu que o mar tem um ritmo e a lua dita as marés. A gente tem dificuldade de compreender de que uma planta começa numa semente, cresce e ela uma hora vai dar fruto, e se ela não for bem regada, se a terra não for boa, ela pode morrer. A gente não tem dificuldade de pensar que tem um animal mais feroz que se alimenta de um animal mais dócil, ainda que isso possa ser uma cena chocante. Mas a gente tem muita dificuldade de entender por que acontece um desastre natural e mata uma série de pessoas. A gente tem uma luta muito grande para conseguir lidar com uma tragédia pessoal, com uma tragédia na família, com uma doença grave que atinge e debilita a nossa saúde ou a saúde de outra pessoa que a gente ama muito. E parece que, ok, tudo bem, se o coelhinho morreu porque o coiote comeu ele, mas eu ficar gravemente doente, isso não pode ser plano de Deus. Mas quando a gente tem a perspectiva dos decretos imutáveis de Deus, da sua providência, a gente começa a perceber que a mão de Deus e a ação de Deus nunca se afasta da sua criação. O Senhor age em todas as circunstâncias. E isso também responde à nossa pergunta lá do começo. Como que eu, que não tenho livre-arbítrio, não tenho escolha para fazer aquilo que é bom,
posso dizer que sou um filho de Deus hoje? Porque nós fomos movidos pela vontade de Deus em nós. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. E Ele fez isso na sua vida lá, quando você nem tinha consciência de quem Deus era. Quando você nem pensava em estar aqui, Deus já estava lá com você. Se você, principalmente você que não nasceu em um lar cristão, que não teve contato logo cedo com a palavra, e pode perceber, volte na sua história e perceba quantas coisas que o Senhor já te livrou, antes mesmo de você ter consciência da fé em Cristo Jesus. O Senhor encaminhava você até o dia de hoje. Quem busca o perdido é aquele que pode salvar o perdido. O perdido está perdido. Ele não sabe para onde ir. Ele não sabe o que fazer. Quem levanta a gente da morte espiritual para a vida é aquele que tem vida. Porque um morto não pode tomar decisão nenhuma. Nós estávamos mortos nos nossos pecados. Espiritualmente mortos. Como escolheríamos Jesus se a gente estava morto? O Senhor Deus, pela sua poderosa mão e vontade, decretou que aqueles que são seus viriam a Ele pelo seu poder. A gente chama isso de predestinação, de eleição. O Senhor chama e escolhe aqueles que são seus antes mesmo da fundação do mundo. A gente vai ler 3 textos agora. Eu vou pedir para 3 pessoas abrirem esses textos e lerem para a gente. E o Arthur vai levar o microfone aí para cada um dessas pessoas que quiserem ler. O primeiro texto é de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35. Quem puder abre para a gente. Quem pode ler Deuteronômio 4? Só sinaliza por enquanto que eu já vou dizer os outros textos. Deuteronômio 4, 35. Então, enquanto vocês estão pensando, Efésios 1, 11 também. Outra pessoa pode ler Efésios 1, 11 para a gente. E mais alguém, 1 Pedro 1, 1 e 2. Então, Deuteronômio aqui, o presbítero Paulo vai ler. A Lúcia vai ler para a gente. Pode ser Efésios, Lúcia? 1, 11. 4:35. Deuteronômio 4:35. Que diz lá? Isto foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus. Nenhum outro há além dele. Essa afirmação aqui de Deuteronômio pode parecer muito corriqueira para a gente, né? O Senhor é Deus. Mas às vezes a gente tira o peso do que significa dizer que o Senhor é Deus. Se Ele é Deus, Ele tem todo o poder. Se Ele é Deus, Ele tem todo o controle. Se Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Se Ele é Deus, não tem nada que escape do controle das suas mãos. Se Ele é Deus, nada pode ser escondido dEle. Se Ele é Deus, Ele reina sobre tudo, sobre todos e sobre todo o tempo e sobre toda a eternidade. Salmo 42, né, se não me falha a memória, ele diz: se eu for no mais alto céu, no mais alto monte, ou se eu for no abismo mais profundo, o Senhor está lá também. Se eu subir nas asas da alvorada, o Senhor está lá. O Senhor me guia em todos esses lugares, porque a presença do Senhor não tem nenhum lugar que a gente consiga fugir da presença do Senhor. Jonas recebeu uma missão e ele falou: eu vou fugir. E ele pegou o barco para o destino mais distante conhecido da época, Tarsis, como se ele pudesse fugir da presença de Deus. E não é possível fugir da presença de Deus. O Senhor Deus é Deus, e é importante a gente falar isso e entender o que significa dizer Ele é Deus sobre todas as coisas. Então não tem nada que escape disso. E não é só isso. Nenhum outro há além dele, igual a ele. Não existe outro ser celestial, terreno, que se compare, que se iguale, e muito menos que supere a existência desse único e verdadeiro Deus, que tenha poder de estar em todos os lugares, de fazer todas as coisas e de criar e manter todas as coisas existindo. O Senhor é Deus e nenhum há igual a Ele. Efésios 1:11, Lucilene, por favor. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Muito bem. Esse texto de Efésios já fala bem direcionado do exercício do decreto de Deus na vida dos homens. Ele não só faz então as coisas existirem, mas ao fazer cada uma delas existir, Ele as mantém e Ele escolhe dentro da existência humana, né? Dentre os homens,
aqueles que são seus. E ele nos predestinou, o texto diz. Ele nos chamou, ele nos deu um destino pré-estabelecido. Em Cristo fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, né? Eu sei que quando a gente fala de predestinação, de eleição, o questionamento que levanta é: mas Deus é injusto? Como que Deus escolheu uns e não escolheu outros? O fato é que ele faz isso de acordo com o conselho da sua vontade. E nessa hora a gente só pode lembrar de Jó e lá do texto de Romanos. Quem deu ao Senhor primeiro para que ele fosse restituído? Quem foi que deu conselhos para Deus, para ajudar ele a criar todas as coisas? Aonde estava você, homem, quando Deus criou todo o universo? Quando ele colocou as estrelas nos céus, os animais dentro da água, nas florestas, quando ele plantou as árvores e criou o mundo? Aonde você estava quando o Senhor fez todas essas coisas? Nós não estávamos lá, porque ele é maior. A sua vontade é perfeita. Nós não podemos compreender tudo que Deus faz, é verdade. A gente não consegue alcançar a vontade de Deus. Mas ele faz tudo de acordo com a sua perfeita vontade e para a sua glória. E ele escolheu alguns, dentre todos, para que fossem seus. O fato é que todo mundo estava condenado. Todo mundo estava condenado. Todos nós estávamos condenados à morte. E o Senhor nos chama para a vida. É por isso que a gente deve ficar muito feliz. Deve ser motivo de grande alegria. O fato de você estar aqui é motivo de grande alegria. O Senhor chamou você pelo nome, mesmo sabendo que você sozinho, eu sozinho, jamais escolheria estar na presença de Deus. Mas Ele, pelo seu Filho, pelo seu Santo Espírito, nos convence e nos traz cativo. É isso que diz o texto de Efésios 1:11. E o último texto aqui, 1 Pedro 1 e 2. Quem pode ler para a gente? 1 Pedro 1 e 2. Aqui, o presbítero Paulo vai ler para a gente. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diaspora, no ponto da galáxia, na Compadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à expersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Muito bem, então aqui é a saudação da carta de Pedro. Pedro está iniciando a carta, ele inicia a carta escrevendo essa saudação e dizendo a quem ele escreve, ele está endereçando essa carta. E ele escreve aos eleitos que estão nessas regiões aqui, desculpe, todas essas regiões que estão aqui, mas ele diz como esses eleitos foram eleitos, como que Deus escolheu eles? Pela sua presciência, ou seja, pelo seu prévio conhecimento, pelo seu Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. O fato, então, que Deus nos escolheu pela sua presciência. E saber que Deus decretou aqueles que são seus desde a eternidade, nos lembra que a nossa salvação realmente não é por obras, não é verdade? O que você tinha feito lá no ano 0 da existência humana? Eu não tinha feito nada, né? A gente não tinha feito nada, mas lá Deus já sabia que eu pertenceria a Ele, que você pertenceria a Ele. Ele já sabia, porque a salvação... Arthur, aqui, dona Clarice, por favor. Ele já sabia aquilo que Ele faria. Ele já sabia quem seria dele e quem não seria. Dona Clarice quer falar? Fica à vontade. Porque Ele fala, eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu cearei com ele e ele comigo. Então, aquele que não abre, porque ele não quer, né? Estar com Deus, né? Isso. Mas é bom a gente perceber que esse texto não está falando realmente de uma escolha pessoal, né? Ele está falando de uma perspectiva de, sim, que a gente pode ter o coração endurecido, mas lembra lá da história de Faraó? Quem que endurece o coração de Faraó para o povo não sair do Egito? O próprio Deus. Ele avisa Moisés, quando chama Moisés para fazer o resgate, ele fala, você vai lá, vai pedir e eu vou endurecer o coração de Faraó.
Não é uma loucura, né? Porque se não quer, se Deus não quer, não é, né? Não tem como. Não adianta, né? Mas Deus faz esse convite, né? Ele chama. Ele bate a porta do nosso coração, como o texto diz, e aquele que abrir, aquele que se dispor a uma comunhão com o Senhor faz. A ideia de cear é uma ideia de comunhão, né? Cear é comer na mesma mesa, é fazer parte, é partilhar do mesmo pão. E o Senhor Jesus nos convida diariamente para essa ceia. E tem dias que nós estamos com o coração fechado, né? Mesmo aqueles que já são do Senhor Jesus. Tem dias que a gente está distante, esfriado na fé, e a gente não abre o coração. A gente não abre. Né? E o Senhor nos convida constantemente a abrir o coração. Mais alguma colocação, pergunta? Fiquem à vontade. Pode ser um assunto aí meio complicado, pode perguntar. E se eu não souber, eu aviso, a gente uma hora chega na resposta. Mas vamos tentar sanar as dúvidas. Olha só, mais alguns textos que falam a respeito dessa perspectiva. É um de Daniel 2:21 que diz assim: só tu és Senhor. Tu fizeste o céu, os céus dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida. E o exército dos céus te adora. Desculpa, esse é Neemias 9:6, eu olhei a referência errada aqui. Neemias 9:6. Olha que bonito esse texto, que poético é isso que ele fala, de que Deus cria todas as coisas, os exércitos, né, todo o seu exército, os mares e tal, e ele preserva tudo com vida. Essa é a perspectiva da providência de Deus atuando. Então é a prática dos decretos de Deus. Outro texto, agora sim, né, Daniel 2:21. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. O Senhor também é quem concede a nós o entendimento. É Ele quem muda os governos, por mais que desagrade o nosso gosto pessoal. É Ele quem permite que coisas aconteçam ou deixem de acontecer. O tempo, as estações, a natureza se move de acordo com a vontade de Deus. Tudo isso é Ele que mantém. Mateus 6:26 diz: observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. O Senhor sustenta a sua natureza minuciosamente. Ele cuida de cada aspecto da natureza. Quando a gente começa a observar e perceber a imensidão disso tudo, porque quando a gente para perceber, em Curitiba, a quantidade de vidas que tem, de pessoas, animais e plantas, o Senhor sustenta cada uma dessas coisas no seu mínimo detalhe, e a gente extrapola isso para um continente, ou até mesmo para o planeta Terra, já fica uma coisa gigantesca, inconcebível. Como que o Senhor sustenta cada uma dessas coisas? Como o Senhor consegue sustentar cada célula do meu corpo e ainda assim sustentar as células do corpo de cada um, de cada animal, de cada ser que existe, e permitir que as montanhas deslizem em um momento e não deslizem no outro? Que as chuvas caiam em um momento e não caiam no outro? Que faça neve em um lugar e no outro seja um deserto escaldante? Aí quando você pensa que nós somos um planeta dentro de um sistema, e esse sistema é um dentro de uma galáxia, e essa galáxia é uma dentro de um universo de galáxias, a gente consegue tentar imaginar a grandeza do nosso Deus. Quando a gente se limita a reclamar das nossas situações pequenas e pessoais, como se Deus não estivesse lá, a gente está limitando Deus em seu poder na nossa compreensão. A gente está dizendo que Deus não consegue atuar naquilo. Quando eu olho uma situação que me desagrada e digo: Deus, o Senhor não está sendo justo nisso, eu estou reduzindo Deus que sustenta todo o universo a uma única situação que me desagradou. Olha como a gente é arrogante. Que arrogância pessoal achar que a minha situação é que diz quem Deus é, enquanto Ele sustenta todo o universo. Quando eu poderia olhar para tudo isso e dizer: apesar da minha situação ser algo que me desconforta, não era o que eu gostaria, mas o Deus que sustenta todo o universo decretou todas as coisas com perfeição, e Ele está comigo nessa situação. Ele não vai deixar a minha vida desamparada. Ele não vai deixar o seu justo mendigar o pão. Ele não vai me deixar à mercê do meu próprio sofrimento. E ainda que haja sofrimento nessa vida, o Senhor Jesus, na sua divina providência,
ao chamar aqueles que são seus, também nos separou para vivermos eternamente com ele na morada celestial, livre de toda dor e de todo sofrimento. Eu quero lembrar você, então, que os decretos de Deus, eles se aplicam na criação e na providência. Isso quer dizer que se aplica na minha e na sua vida, em cada segundo, em cada respirar nosso. Quando a gente prende o fôlego, quando a gente respira. Quando a gente anda e quando a gente está parado. Quando a gente pensa em muitas coisas, ou quando a gente está tranquilo, relaxado. Em todas essas coisas o Senhor se faz presente. No tropeção que você tomou, ou na corrida que você está fazendo. É claro que Deus não está preocupado, né? Só para a gente tirar aquela dúvida lá do começo, né? Se a nossa cor de roupa foi assim ou foi assada. Ele dá, sim, uma perspectiva de trabalho para nós. O Senhor Jesus, dentro daquilo que Ele entende que é possível, o Senhor Deus permite que nós tenhamos algum tipo de escolha. Se nós vamos pela rua daqui para cá, ou se nós vamos dar a volta pela rua de lá, se nós vamos usar roupa A ou roupa B, mas até nisso, se Ele quiser, Ele pode sim colocar no nosso coração: olha, Lucas, coloca hoje a camiseta que lá que você tem, que está escrito um versículo, porque eu vou falar com alguém através dessa camiseta. Né? Um exemplo bobo, quero dizer, não estou dizendo para você sair só de camiseta de versículo, mas a ideia é que Deus pode trabalhar... Arthur, você traz o microfone para o presbítero Paulo, por favor. Trabalhar nessas coisas pequenas também, mas Ele dá para a gente a liberdade, e Ele permite que a gente também tenha escolhas pequenas, que não dizem respeito a ser salvo ou não, mas para que a gente também possa crescer e amadurecer na fé, não é verdade? Quem nunca se viu numa situação em que tem que fazer uma escolha? Puxa, eu tenho 2 propostas de emprego, ou tenho a possibilidade de estudar lá, ou de ficar aqui e fazer uma outra coisa, trabalhar, ou eu tenho uma possibilidade de viajar para tal lugar e encontrar alguém, ou de ficar aqui e receber uma pessoa que está vindo. Não sei, pequenas escolhas que a gente tem que fazer, e que às vezes você não abre a Bíblia e encontra assim: vá para a direita, vá para a esquerda. O Senhor permite que a gente faça essas escolhas, porque nisso também Ele trabalha o nosso coração. Mas as nossas escolhas nunca dizem respeito a ser salvo ou não ser salvo, porque essa escolha a gente não faz livremente. Fica à vontade. Pastor, é impressionante essas coisas, né? Quando a gente começa a ouvi-lo e a estudar, a gente vê que quem nos criou foi Deus. Então, se Ele nos criou, Ele sabe todos os gostos que nós temos, né? Ele conhece tudo que tem dentro de nós, conhece o nosso pensamento, enfim, tudo aquilo que nós fazemos. Agora, voltando à roupa, é impressionante porque é lógico que você vai colocar uma roupa que você goste, Então, eu entendo assim: Deus te dá tanta condição, que é o seu trabalho, que é o teu sustento, e te dá condições para você adquirir aquela roupa que você gosta. Verdade. Né? Então, eu acredito que quando você está colocando uma roupa, isso já foi Deus que te deu. Então, Ele sabe que você já foi abençoado por Ele em adquirir aquela peça de roupa. Né? Eu falo isso porque... quando eu cheguei em 1980 aqui em Curitiba, eu sempre cito essa data porque é muito importante para mim. Eu vim para Curitiba com uma muda de roupa. Eu vim com uma calça, 2 camisetas, uma toalha de banho. E hoje eu tenho a alegria de poder olhar no meu guarda-roupa e ter várias roupas. Escolher aquilo. Então, tudo isso é bênção de Deus, porque verdade. Deus nos conhece e nos dá a capacidade para nós podermos ser sustentado por Ele. Que bênção, que bênção. A Vitória uma vez fez uma oração no almoço que me chamou a atenção, e de vez em quando eu oro agradecendo ao almoço, eu lembro disso, que tem muita vez que o presbítero falou. Desculpe. Ela falou assim: Deus, muito obrigado, porque a gente está comendo e a gente pode escolher o que vai comer. Olha que privilégio. Isso é um privilégio. Escolher o que vai comer. Tem gente que não pode escolher o que vai comer porque não tem comida. E se tiver, tem que comer o primeiro que aparece, porque não sabe se vai ter outro. A gente tem o privilégio de escolher. E tudo isso é a providência de Deus sobre a nossa vida, né? Isso que você falou é verdade. Porque senão às vezes a gente fica com aquela sensação que a gente está com cordinhas amarradas, né? E Deus vai manipulando as nossas mãos para pegar o cabide daqui, abrir a gaveta dali e pegar aquela roupa. E não é essa a ideia, mas que Deus, no seu sustento, na sua providência, permitiu que a gente tivesse condições de comprar roupas do nosso gosto, escolher roupas. Ele nos deu entendimento para ter discernimento, para escolher uma roupa decente
e não uma roupa indecente. Ele nos dá o discernimento para usar bem o dinheiro, para escolher uma roupa que possa ser boa, mas que não seja uma coisa que a gente está esbanjando, desperdiçando recursos. Veja como Deus vai trabalhando em cada um desses detalhes e permitindo. Então o Senhor não está lá fazendo você uma marionete que faz tudo exatamente como Ele está pensando, mas Ele dá condições e dentro da sua provisão, Ele sustenta a sua vida para que você faça escolhas sábias, inteligentes, coerentes e que abençoe a vida de outras pessoas. Esse é o trabalhar de Deus na nossa vida, né? É uma coisa bem mais dinâmica, não é uma coisa robótica. O Senhor Deus, Ele trabalha de uma maneira muito mais dinâmica e Ele não desconsidera o homem quando Ele faz as coisas, porque como o presbítero falou, Ele criou a gente, não faria sentido Ele criar a gente e depois querer manipular a gente, se Ele colocou essas capacidades em nós, se Ele colocou na gente criatividade, o gosto. Por que fulano gosta de uma roupa assim, outro gosta da roupa assado, calçado assim, cabelo assim e outro gosta de outro jeito? O Senhor Deus colocou essas coisas em cada um de nós e Ele vai trabalhando as nossas vidas nesse sentido. Então falar dos decretos de Deus não é falar de um Deus que fez uma produção em série de robôs e falou, agora marchem no meu ritmo. Mas é falar de um Deus que criou uma diversidade de pessoas, de pensamentos, sentimentos, fisionomias, né? Constituições fisionômicas que podem agir e Ele dentro da sua soberania vai ajustando aí cada uma dessas coisas, né? Guiando, não ajustando, mas guiando cada um desses acontecimentos. Irmãos, para a gente ir além daqui, a gente entraria nas próximas aulas, e eu acho que é importante a gente deixar para falar da criação e da providência de maneira específica. Nossa próxima pergunta é justamente qual é a obra da criação e falar sobre a criação de Deus. Mas eu creio que até aqui é importante, né? Só ressaltando que dentro dessa soberania do decreto de Deus, o Senhor Deus tinha decretado, mesmo antes da queda do homem e da mulher, algo muito importante, né? Da queda do ser humano, que é algo muito importante, que é a vinda e a salvação de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Puxa, o Senhor Jesus foi decretado como Salvador lá antes da queda? Sim, porque o Senhor Deus não é surpreendido em nada, em nada. Puxa, mas Ele criou... Uma criança já me perguntou isso uma vez, pensa numa pergunta difícil, né? Pastor, mas se Deus sabia que Adão e Eva iam comer a fruta, por que Ele não cortou a árvore antes? Né? Por que Ele não tirou de lá antes? Porque eles tinham livre arbítrio. Eu sempre digo que se Deus tivesse cortado a árvore, a gente estaria aqui agora, reunido nessa igreja, reclamando que Deus não deixou a gente escolher comer a árvore ou não. A gente não estaria contente da mesma forma. Se Deus deixa a árvore, a gente fala, por que Deus deixou a árvore? Se Ele tivesse tirado, a gente fala, mas Deus é muito controlador, não deixou nem a gente pecar, né? A gente ia reclamar do mesmo jeito. O fato é que Deus deu a possibilidade do homem escolher, mas desde antes providenciou o livramento da escolha incorreta que o homem faria. Isso é graça, isso é a perspectiva da graça. Um Deus gracioso e bondoso, que a gente não merecia. Ele já tinha dado as condições perfeitas, não é verdade? Mas Ele ainda assim providenciou. Amém? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Nada sai do controle das mãos de Deus. Eu quero que você saia com isso em mente. Nada sai do controle das mãos de Deus. O Senhor Deus é regente sobre tudo que existe, tudo que existe. Então, quando algo estiver te incomodando profundamente, pergunta para aquele que rege todas as coisas, como você deve se portar diante dessa situação. Por mais difícil que seja, pastor, é fácil falar porque está tudo bem na sua vida. Se você soubesse o que está acontecendo na minha, eu não sei. Mas o Senhor sabe, e Ele é soberano sobre isso também. A gente nunca está satisfeito, né? Nunca está bom, é verdade, a gente gosta de reclamar. Por isso que a gente só precisa do socorro de Deus toda hora, né, dona Clarice? Senão a gente só reclama. Amém? Eu quero orar com você, para a gente terminar a nossa aula, mas se alguém tem alguma dúvida, colocação, fique à vontade. Have Patrick? Tranquilo? Então vamos orar? Deus, nós queremos te louvar pela sua palavra que fala conosco e nos ensina dos seus decretos, dos decretos de Deus, que dizem que o Senhor estabeleceu leis imutáveis, que regem a criação e a manutenção da criação, a existência. O Senhor preserva, o Senhor dirige todo o universo pela sua soberana vontade, pelo seu grandioso poder. Não tem nada que escape das suas mãos. A tua palavra fala que o Senhor sabe os fios de cabelo que tem na nossa cabeça. O Senhor sabe quando uma folha cai de uma árvore. O Senhor sabe, ó Pai querido,
É tudo aquilo que passa na nossa mente, no nosso coração. A palavra que ainda não chegou na nossa boca, o Senhor já conhece toda. Que todos os nossos dias estão escritos no livro da vida, o Senhor tem tudo isso determinado. Que o Senhor nos salvou, nos elegeu, nos predestinou na eternidade para sermos do Senhor. Que o Senhor providenciou o seu Filho Jesus lá também, antes mesmo da fundação do mundo, para que salvasse as nossas vidas de nós mesmos, do nosso pecado, daquilo que há de mal em nós. Obrigado, Deus, porque a gente pode ver o Senhor controlando todas as coisas e regendo todo o universo, e regendo toda a nossa vida em cada grande e pequena circunstância. E obrigado porque mesmo diante disso, o Senhor permite que a gente faça pequenas escolhas. O Senhor permite que a gente tenha a possibilidade de fazer pequenas escolhas. E essas pequenas escolhas, ainda que limitadas diante do grande e maravilhoso poder que o Senhor tem, ainda que limitadas, nos permitem aprender, amadurecer, desenvolver. Às vezes nós erramos, escolhemos coisas que não são boas, mas o Senhor está sempre ali, nos pegando pela mão, nos levantando e nos ensinando o caminho correto novamente. E muitas vezes o Senhor permite que a gente acerte as escolhas e elas nos levam para perto do Senhor mais rapidamente. E a gente pode desfrutar da bênção maravilhosa que é ser guiado por Ti. Pai, faz nossos ouvidos sensíveis, nosso coração sensível, nos faz atentos à sua vontade, para que ao tomarmos escolhas, fazermos decisões, façamos aquilo que concorda com a sua vontade, que caminha junto com aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Ao passarmos por lutas, por situações que fogem do nosso controle, das nossas escolhas, que nós possamos, ó Pai querido, nos submeter à sua poderosa vontade e confiar na provisão do Senhor para as nossas vidas, no tempo perfeito, no tempo certo. Sabemos que não estamos abandonados, não ficamos sozinhos nem um instante, o Senhor está sempre conosco. O Senhor sustenta cada parte do nosso corpo, do nosso pensamento, sentimento e da nossa espiritualidade. Obrigado por isso, Pai. Obrigado por teu imenso poder. Obrigado porque só o Senhor é Deus e nenhum outro há igual a Ti, além de Ti. Só o Senhor é